Olá, professor. Hoje eu estou aqui composto por Alexandre, Lígia e eu Thierry. Vai apresentar trabalho sobre gases ideais, David Clapeyron e aplicações. Os tópicos dos trabalhos são a introdução dos trabalhos, que são gases ideais, a lei dos gases ideais, a lei de Boyle, a lei de Gibbs-Sacks, a lei de Charles, a equação de Clapeyron, as aplicações dos gases ideais no cotidiano, a lei de trabalho, e as aplicações e, no final, as referências que gostamos do nosso trabalho. Os usos gases compreendem a análise da matéria do estado gasoso, que é considerado o estado termodinâmico mais básico. Os gases são conhecidos, a gente conhece gases por uma substância que, em temperatura e pressão ambientes, são encontradas no estado gasoso e que nós chamamos de vapor, as substâncias que, no estado sólido ou líquido, elas compreendem a análise da matéria do estado gasoso. Eu considero comuns como o estado termodinâmico mais básico. Consideramos um gás com estado gasoso em temperatura ambiente e pressão dos ambientes. Nós já consideramos vapor quando uma substância está em uma temperatura e pressão ambiente, só que são encontradas em estado sólido ou líquido, como por exemplo a água. Por isso, caracterizando um estado de equilíbrio termodinâmico no gás, por exemplo, variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. O volume, como existem reações entre átomos e moléculas que compõem um gás, a força de reação entre eles é muito fraca, quase as forças de reação. Por isso que o gás ele preenche o espaço que está contido no seu recipiente. Já a temperatura do gás precisa ser medida com que as moléculas dele se movimentam em alta velocidade, em estado caótico. Ou seja, quanto mais quente está um gás, mais rápido as moléculas dele vão se movimentar dentro do recipiente. Já a pressão, as partículas compõem gás dessa força sobre a superfície do recipiente. A medida dessa força é calculada a partir da velocidade com que o impulso das moléculas batem no recipiente, e com isso a gente pode concretizar que a temperatura e a pressão são proporcionais. Quanto mais quente tiver o recipiente, mais pressão ele vai ser sobre o recipiente, né? Gás é todo aquele que requer as colisões de partículas são perfeitamente elásticas. E que as partículas dele não há qualquer tipo de interação, como fosse atrativas e possível. Além disso, as partículas não ocupam espaço. Os gases ideais são formados com pontos, dimensões pontuais, de tamanho desprezível, ou seja, eles não possuem muita massa. E que se encontram um movimento caótico entre velocidade. Esse tipo de gás, enquanto a velocidade de transação das partículas são proporcionais. A velocidade característica dos gases ideais. Neles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas entre partículas. Neles não existem interações entre essas partículas. Neles as partículas têm dimensões desprezíveis, ou seja, de pouca massa. Apenas um mol de gás ideal ocupa um volume de 34 litros, independentemente de qual seja o gás. Gases reais comportam-se como gases ideais com energias de baixas pressões e altas temperaturas. E também, grande parte dos gases comportam-se de forma similar aos gases ideais. Bom dia, meu nome é Lígia Macelli e eu vou falar um pouco sobre as leis gases ideais. A lei do gás ideias, PV igual a nRT, relaciona as propriedades macroscópicas de gases e ideias. Um gás ideal é um gás no qual as partículas não se atraem nem se repelem e não ocupa espaço, não tem volume. Nenhum gás é realmente ideal, mas a lei dos gases ideais fornece uma boa aproximação do comportamento de gases reais sob diversas condições. Há também 3 teóricos químicos e cientistas que conseguiram objetivamente as leis dos gases ideais. Eles são Boyle, Gay-Lussac e Charles. A lei de Boyle. Essa lei foi formulada pelo químico irlandês Robert Boyle, 1627 a 1691, e descreve o comportamento do gás ideal quando se mantém em sua temperatura constante, transformação isotérmica. Considere um cilindro como um embolo, uma espécie de tampa móvel que contém certa quantidade de gás. Segundo a lei enunciada pelos dois cientistas em um gráfico pressão-volume, sob uma temperatura constante e produto entre pressão e volume deveria ser constante, se o gás fosse perfeito. Existe uma temperatura em que o gás ideal aparentemente obedece à lei de Boyle-Mariotti. Essa temperatura é chamada de temperatura de Mariotti. Esse tipo de transformação é chamado de temperatura
Mariotti. Esse tipo de transformação é denominada isotérmica, pois do grego isso significa igual e termo significa calor, ou seja, calor igual. Eles observaram uma relação entre pressão e volume que foi quantificada e notaram que essa relação se repetia para todos os gases. Por isso, criou-se a lei de Boyle, também conhecida como lei de Boyle-Mariotti, que diz o seguinte: em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Lei de Guy-Lussac. As leis de Guy-Lussac descrevem o comportamento de um gás quando a sua pressão é mantida constante e variam-se as duas grandezas, temperatura e volume. Primeira lei de Guy-Lussac. Leis a proporções voluntárias constantes. A primeira lei de Guy-Lussac está relacionada com o estudo do volume dos participantes gasosos de uma relação química. Nesse estudo, o cientista realizava reações químicas nas quais tanto o reagente quanto os produtos eram gases. Segunda lei. A segunda lei de Guy-Lussac, que é denominada de transformação isocórica ou transformação isovolumétrica, essa é relacionada com o comportamento dos gases quando submetidos a um volume constante. De acordo com Lussac, quando um gás é colocado em um recipiente a um volume constante, verifica-se que, se uma pressão for exercida sobre esse gás, ocorrerá um aumento proporcional da temperatura absoluta desse gás. De forma geral, segundo a lei de Gay-Lussac, pressão e temperatura de um gás sempre serão diretamente proporcionais, desde que o volume seja constante. Assim, aumentando a pressão, aumenta-se a temperatura, diminuindo a pressão, diminui-se a temperatura. E a última lei, a lei de Charles, nomeada em homenagem ao cientista francês Jacques César Charles. A segunda lei dos gases estuda o comportamento de um gás ideal ao passar por uma transformação isobárica. A pressão se mantém constante enquanto o volume e a temperatura variam. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira: para uma quantidade fixa de gás ideal, mantida a pressão constante, o volume por ele é ocupado indiretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Isso significa que, ao dobrarmos a temperatura de um gás, seu volume também dobrará. E, ao reduzirmos a sua temperatura pela metade, seu volume também ficará pela metade. Aumentando a temperatura de um gás, a pressão constante, o seu volume aumenta. E diminuindo a temperatura, o volume também diminui. Teoricamente, ao cessar a agitação térmica das moléculas, a pressão é nula e atinge-se o zero absoluto, ou seja, o volume tende a zero. Contudo, para usar corretamente essas equações, a temperatura deve chegar em Kelvin, nunca em Celsius. Agora, meu amigo Alexandre vai falar um pouco sobre as aplicações dos gases ideais nos cotidianos ou em áreas de trabalho. Olá, eu sou Alexandre e eu vim apresentar parte das aplicações dos gases no cotidiano ou nas áreas de trabalho. Os gases ideais estão sendo presentes no nosso cotidiano e são utilizados nas variedades de forma, como exemplo, no setor da indústria. Os gases são utilizados na solda ou em produção de lâmpadas de vidro ou paredes duplas, como espuma expansiva ou lâmpadas de LED. Na produção de alimentos ou gases que podem ser utilizados na conservação de alimentos ou vinhos, também refrigerantes ou bebidas industriais. Na medicina, os gases são essenciais para tratamentos médicos. Podemos citar o oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, dióxido de carbono ou até o óxido nitroso, por parte do processo. A equação de Clapeyron é derivada de 3 leis empíricas. Isso são tais leis que foram determinadas a partir de experimentos já testados. Tais leis explicam o comportamento dos gases na transformação da gasosa de isovolumétrica, as leis de Gay-Lussac, as isobáricas, lei de Charles, e isotérmicas, lei Boyle, de acordo com as leis. Analisando a equação de Clapeyron, é possível perceber que a pressão exercida pelos gases ideais é diretamente proporcionada à temperatura e também ao número de moles. Além disso, a pressão inversamente proporcional ao volume do gás. Agora eu vou falar das aplicações do cotidiano da lei de Clapeyron. A lei de Clapeyron é uma forma matemática utilizada na ciência química e atômica para determinar variáveis que indicam o comportamento de gases perfeito, como a pressão e temperatura. O modelo de gás ideal possibilitado pela equação de Clapeyron é largamente utilizado no desenvolvimento de máquinas movidas a fluido, como exemplo as máquinas a vapor e os motores de combustão interna. Diversos resultados importantes que poderão ser obtidos a partir da equação de Clapeyron
pode ser, ou como, por exemplo, a determinação do volume da mola de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Através dessa equação, determinou-se um mol de um gás ideal, na temperatura de 273 kelvins, no caso, e sujeito à pressão de 1 atm, chamado, ocupada pelo volume de 22,4 litros. Essas aqui foram as referências que a gente usou para o trabalho, para responder. E agora, esse aqui eu fico apresentando. Tchau, tchau.